De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o taxista Aloísio Leal. O Aloísio está me falando de como é essa vida, de como foi chegar no táxi para ti. Como é que é a questão da segurança do taxista? A gente já teve muitos problemas em Novo Hamburgo. Lá atrás, graças a Deus, faz algum tempo que a gente não tem situações mais graves, mas eu imagino que assaltos deva ser uma constante, por exemplo. Assim, por relatos que eu tenho de como era antes, né, e como é agora, assim, tá um pouco melhor agora. Uma coisa que eu acho que melhorou a segurança do táxi foi a padronização dos carros, a padronização visual dos carros. Os carros agora são todos brancos com aquela faixa azul, identificando e tudo. Porque como antes era um carro comum, tinha verde, amarelo, branco e tudo quanto é cor, era mais interessante roubar um carro assim, tirava a plaquinha de cima, virava um carro normal. Hoje em dia, quem é que vai sair rodando por aí com um carro branco com uma faixa desse tamanho escrito? Todos aqueles adesivos chamam atenção. Então, se roubar um carro desse, é muito fácil de localizar. Então, assim, diminuiu muito o roubo de carros de táxi, assim. E quando acontece, na maioria das vezes, é quando o criminoso assalta o motorista e usa o carro para fuga. Na maioria das vezes, ele abandona em algum local. Antes, eles levavam o carro embora. Porque era um carro comum, era mais fácil de fugir, né? Então, a identidade visual que criou nos carros ajudou na segurança também. Eu acredito que ajudou na segurança até do trânsito, assim, porque uma pessoa conhece um táxi de longe. Se alguém quiser chamar um táxi, o hamburguense não tem a cultura de parar táxi na rua. Eu morei um tempo em Porto Alegre, eu morei 13 anos em Porto Alegre, e eu estava acostumado a sair na avenida, esperar 5 minutos. Põe a mão e vai. Aqui não tem, aqui eu chamo por telefone, pela rádio. Raramente o hamburguense para um táxi na rua, né? Então não tem essa cultura, mas eu acho que essa identidade visual que a prefeitura fez de fazer todos os táxis da mesma cor, padronizar, eu acho que isso segue uma lei federal, que é obrigado, todas as cidades têm, ficou melhor, aumentou a nossa segurança, sabe? Tu não teve nenhum problema de segurança? Não. Nunca foi assaltado? Nunca fui assaltado, assim. Coisa boa. Graças a Deus. Uma única vez eu tive uma intuição que não seria uma boa fazer aquela corrida, eu não fiz a corrida e provavelmente se eu tivesse feito, eu acho que teria sido assaltado. Histórias divertidas, engraçadas. Eu sei que tu tens que manter a tua ética, a gente conversou um pouco sobre isso, tem que manter o sigilo e a ética, mas tem alguma historinha que tu pode contar para nós? Assim? Do táxi? Posso contar assim. Eu não tenho muita experiência, muito tempo no táxi, então não tenho muitas histórias engraçadas. Da hotelaria tem bastante, que foram 23 anos. Mas aconteceu sim um fato até curioso no táxi. O meu ponto é na Praça da Bandeira, ali na frente da delegacia, né? E eu estava no ponto, uma terça-feira à noite, eu estava de noite, que é uma noite que não tem muito movimento após as 23 horas, né? Estava ali no ponto, tem uma televisão dentro do carro, assistindo uma TV lá, e chegou uma senhora dentro do carro e disse, moço, eu preciso que me leve na rua, não vou citar nomes das ruas, né, porque senão já fica meio óbvio, né? Me leva na rua tal, não? E era uma rua bem próxima. É que eu discuti com meu marido, briguei com meu marido, e ele foi para casa da mãe. Aí eu, não, vamos lá. Entrou no carro, daí chegamos perto do prédio onde o marido estava. Ela disse, espera na esquina aqui que eu vou lá tentar falar com ele e tocar a campainha lá. Daí eu fiquei esperando, ela foi lá, tocou a campainha, não atendeu. Era uma coisa meio evidente, né? Se eles brigaram às 1 da manhã e ele foi para a casa da mãe, ele não ia ter de falar com ela lá na casa da mãe dele, né? Mas voltou ela. Me leva de volta, né? Daí ela assim... Não, porque eu estou indignada, porque nós brigamos, já tomei umas doses de vodka, isso eu já tinha percebido pelo cheiro da bebida, né? Eu preciso tomar alguma coisa. Aonde que eu consigo comprar alguma coisa? Daí eu me lembrei que o meu correio, né? Porque terça-feira não tem muita coisa aberta, né? Onde poderia ter a padaria Brasil 24 horas. Vamos lá, posso falar o nome, né? Claro. Daí vamos lá. Aí ela veio ali, comprou algumas cervejas, foi levar ela de volta pro ponto, né? Porque a mora próxima ao ponto, daí chegamos lá, vou acertar a corrida assim. Moça, eu posso ficar falando contigo, desabafando, eu preciso falar com alguém. Daí eu pensei assim, eu não tinha nada para fazer. Tem tudo para não terminar bem. Daí eu pensei assim, então, tudo bem, mas vamos fazer 2 acordos. Ela fala, primeiro, eu estou trabalhando, então você está tomando meu tempo
e eu vou cobrar por isso. Eu vou deixar o taxímetro ligado. E você fica falando o que você quiser e eu fico cobrando pelo tempo meu que você está usando. Bem, então é um profissional, né? Aí ela concordou. Segunda coisa, se houver uma chamada na rádio, eu preciso trabalhar. Aí você acerta a sua conta, desce e eu vou buscar o outro cliente. Combinado? Combinado. Deixei o taxímetro ligado, o taxímetro cobra 40 centavos o minuto, ou seja, R$24 a hora. E eu inaugurei talvez um serviço novo, taxiterapia, né? A senhora contou toda a vida dela, chorou, contou de novo. Que maravilha. A Luiz, tu é um bom amigo, Luiz. Eu acho que eu te procuraria para chorar. Não sei se às 1h da manhã, tá? Mas, enfim. Obrigado. E também não ia querer tomar cerveja contigo dentro do táxi, sozinho, não, só nós dois, eu não tomei a cerveja. Não, mas eu nem bebo, né? Mas ela tomou a cerveja e desabafou. Que história maravilhosa. E ficou 2 horas dentro do carro, contou a vida toda, sabe? Foi realmente uma terapia. Tá entre a terapia e o CVV, assim, mais ou menos, né? O CVV também faz um trabalho muito bonito nesse sentido. Isso, exatamente. Me conta como é que foi essa questão da busca dessa alternativa, como é que tá viver o táxi nesses dias de bagunça total, de Uber. Tu tem uma visão muito especial da coletividade, né? Tu também falou que, puxa, como é contraproducente a gente encher as ruas de táxis ou de Ubers e Cabifys, e chegou mais um essa semana em Porto Alegre, não sei mais o quê. Isso é contra a coletividade, na verdade. Na verdade, se nós tivéssemos muitos mais ônibus e eficientes, seria ainda para o coletivo melhor do que um táxi, por exemplo. Exatamente. Então, assim, o Uber prega a bandeira da mobilidade urbana, mas isso é um contrassenso, né? Porque, imagina, não precisa ser um expert em mobilidade urbana para saber que o caminho para melhorar a mobilidade urbana é o transporte coletivo. O transporte coletivo mais eficiente que existe. Você conhece um país evoluído pelo seu transporte coletivo. Exatamente. O transporte coletivo mais eficiente que existe é o trem. Depois vem os ônibus. Então, assim, colocar um monte de veículos particulares na rua é um contrassenso. Vai contra qualquer ideia de mobilidade urbana, sabe? E também, por exemplo, questão de preço. Também não precisa ser nenhum prêmio Nobel em economia para saber que um serviço, quanto mais exclusivo ele for, mais caro ele fica. Perfeito. Então, o táxi, como diz, transporte individual de passageiro. Então, ele tem um custo por ele ser individual. Não dá para querer que um táxi tenha o preço de um transporte coletivo. Isso nunca vai acontecer, porque ele é um transporte individual. Se você for, por exemplo, querer fazer uma noite especial e alugar um restaurante e ser atendido único no restaurante, isso vai ter um custo. A individualização do serviço gera um custo maior. Então, assim, por isso que o táxi tem esse preço e é mais caro, porque ele é um serviço individualizado. Então, o que o Uber está tentando fazer? O Uber está tentando levar o preço o mais perto possível do transporte coletivo. Mas isso existe limite. Mas daí eu pergunto assim, para resolver o problema de... Tu não está falando isso simplesmente de uma forma corporativa, está falando isso por uma questão, como tu falou, de lógica econômica. Exatamente, de lógica econômica. Aí eu pergunto assim, o problema para resolver a questão da melhorar a mobilidade urbana, em vez de tentar fazer com que um transporte individual fique tão barato quanto um transporte coletivo, não deveria ser assim, fazer com que um transporte coletivo fique tão confortável quanto um transporte individual? Então, se um ônibus, o nosso transporte coletivo de Novo Hamburgo... A lógica é ao contrário, né? Exatamente. Se os nossos ônibus tivessem ar-condicionado, fossem mais confortáveis... Rotas mais próximas da gente. Menores os ônibus. Né? Ônibus menores, em horários que não tem tanta demanda. Melhoraria e as pessoas não iam tentar buscar pelo transporte individual. Para que se o transporte coletivo é bom, a relação custo-benefício é boa, oferece conforto... Aí é óbvio que se eu pegar um transporte individual é praticamente o mesmo preço que o coletivo, eu vou no individual, né? Isso é uma coisa muito óbvia. Perfeito. Então, assim, outra coisa, assim, criar demandas a partir do transporte coletivo, que é praticamente o que o Uber está fazendo. Imagina a seguinte situação, se um ônibus vai sair do bairro para o centro com 30 pessoas, vai levar 30 pessoas, mas essas 30 pessoas se dão conta que pelo custo, pelo valor que está o passe do ônibus, se juntar 3 pessoas e chamar um Uber, eles vão pagar a mesma coisa que o ônibus. Aí se junta 3 pessoas e vão para o centro.
Aí, nessa situação, em vez de ter um ônibus levando 30 pessoas, nós vamos ter 10 carros particulares levando 3 pessoas cada um. Você acha que isso melhora a mobilidade urbana? Definitivamente não. Com certeza. Então, assim... E piora o meio ambiente e tudo, por aí vai. O impacto, é aquele impacto, assim, o efeito borboleta que chama, né? Vai criando ondas de impacto em tudo, né? A E poluição... não gera 10 empregos de qualidade, na verdade, né? São Exatamente. 10 subempregos ou aproveitamentos de horários especiais. Isso, né? essa é outra questão, assim, se fala muito por aí, mas no momento de desemprego estão querendo banir uma empresa do Brasil. Primeiro, o transporte, esse serviço de aplicativos não vai resolver o problema de desemprego no Brasil. Parece que as estatísticas dizem que tem 12 ou 13 milhões de empregados. O que resolve o problema de desemprego no Brasil é o governo investir em políticas econômicas, fomentar a economia, gerar emprego em todos os setores da economia. Um único setor não vai resolver isso. Então, tem pessoas vendo como se o Uber fosse a tábua da salvação do desemprego. Em hipótese alguma. Não tem como. Não vai absorver esse contingente todo de pessoas desempregadas. Não, é muito... Mas é fato que a gente precisava também tirar o taxista da acomodação. Sabe? Claro, com certeza. Estava dizendo essa semana pra gente que tu ficou feliz com esse movimento, porque de certa forma vocês estão se puxando mais, estão se exigindo fazer coisas de forma diferente. Que coisas são essas? E que iniciativa foi essa, tua particular especialmente, de buscar esse aplicativo lá em Porto Alegre? Pois é, a iniciativa, como eu até falei no programa anterior, sim, tendo em vista que o movimento caiu muito, né? E aí, como eu falei, como tem que imaginar, por que o táxi tem esse preço? Por que é caro? Por que as pessoas acham o táxi caro? Aí a questão é aquela de ir e voltar vazio, né? Isso é custo. Como se resolve isso? Eu disse, não, mas e se eu ir com um cliente e voltar com outro, eu divido o meu custo em 2 clientes. E aí eu posso cobrar menos. Aí, só que até a chegada dessas ferramentas, essa possibilidade ela era realmente difícil de fazer. Mas com o aplicativo eu posso chegar lá, o passageiro desce, o aplicativo vai me arrumar outro cliente numa área bem próxima de onde eu desembarquei esse, que eu vou em outra corrida. Porque o ideal do táxi é rodar o menos possível vazio. Quanto menos ele rodar vazio, mais barato eu posso fazer a tarifa. Reduz o custo. E aí o aplicativo Sintaxi já existia, eles estavam trabalhando em Porto Alegre. Ele é muito novo ainda, né? Porto Alegre é uma novidade, né? É uma novidade e eu fui atrás, fiz contato, consegui o contato, falei com o pessoal lá do Sintaxi e eles gostaram da ideia de vir para Novo Hamburgo. Daí o que eu fiz? Primeira parte foi negociar com o Sintaxi e a segunda foi convencer os colegas a entrar para o aplicativo. E vou te dizer que não foi fácil. Ainda tem muita gente fora, né? Eu fiz uma romaria nos pontos, chegava, falava para os colegas. E aí achavam legal, um aplicativo, vamos fazer. Aí quando eu falava assim, mas nós vamos dar 35% de desconto. Não, desconto não posso dar, como eu vou dar desconto? Aí tinha que explicar, mas presta atenção, assim, se você for com um cliente e voltar com outro, você não acha que dá para trabalhar esse desconto? Aí alguns começaram a dizer, não faz sentido. Já parou para pensar se tu chegar lá, desembarcar um cliente e pegar outro, em vez de tu voltar vazio para o ponto, tu não vai reduzir custo? Podemos dar esse desconto e não vamos... E é uma questão de sobrevivência para a categoria, né? Não adianta simplesmente ela se fechar, ela tem que se abrir, na verdade. Tem que se abrir. Então, assim, aí foram aceitando e agora, hoje eu estava passando na rua, um colega encostou o carro no lado, eu quero entrar no aplicativo, como é que eu faço? Não, me manda um WhatsApp depois que vamos providenciar. A procura dos colegas estão vindo para... Tem que falar mais com mais gente sobre isso, viu? Eu acho que é excelente a ideia. Vocês têm que multiplicar ela e, sobretudo, como a gente falou, abrir, né? Envolver as pessoas nisso. É porque, assim, o que acontece? Os carros do táxi estão ociosos, eles estão parados nos pontos, tem que usar essa frota, né? É uma frota pública, com permissão da prefeitura, vamos resolver o problema da mobilidade. Vamos... A gente já conversou sobre isso naquele momento, a respeito desse colega que fez o vídeo e que viralizou, enfim, teve denúncias criminais contra ele, queixas-crimes e tal. Na verdade, tu colocou que aquilo ali foi um momento de desespero dele, né? Sim. Você estava falando que diminuiu demais o movimento, né? E ele precisava, de certa forma, colocar para fora. Mas não é como pensam, ou pelo menos não é como agem a maior parte dos profissionais do táxi. Né? Não, com certeza não é. É que funciona assim, ó, que
qualquer ser vivo do planeta, quando atinge a sobrevivência dele, ele vai se tornar agressivo. Se chegar pode ser, vamos dar um exemplo assim, o cachorro mais manso, mais vira-lata que existe, chuta ele para ver se ele não vai te morder. Então, assim, chega no momento que a parte racional do ser humano, ela começa a ficar mais fraca que o instinto de sobrevivência. E quando o instinto de sobrevivência fala mais alto, as pessoas começam a fazer coisas que não deveriam fazer num ambiente civilizado. Então, porque assim, ó, imagina uma situação assim, ó, se você tem uma cesta com 10 pães, chegam 10 pessoas, você dá um pão para cada um, todo mundo come e fica satisfeito. Você continua com a mesma cesta com 10 pães e chegam 20 pessoas. O que você vai fazer, pela lógica? Dá meio pão para cada uma. Vai satisfazer um pouco, mas não muito. Agora imagine se chegarem 30 pessoas, você vai dar 1/3 de cada pão. Nessa fase, provavelmente já vai ter briga. Não, eu sou uma pessoa muito generosa, mas quando trata de comida, minha tendência é nem dividir, entendeu? Já Eu entendo vai bem comer esse tudo. exemplo que tu está falando. Imagina se chega a 100, se chega a 150. E aí vai ser uma migalha para cada um indiscriminadamente. e vai ter briga porque ninguém vai Aí aceitar. é fome, né? Exatamente, é desespero, essencial. é questão de sobrevivência. E quando a sobrevivência fala mais alto, o lado humano das pessoas enfraquece e o instinto de sobrevivência toma conta. Grande prazer te conhecer melhor, falar contigo e poder comunicar através da nossa Vale TV esse momento que vocês estão vivendo. A gente tem uma profunda admiração e respeito pelo trabalho que vocês realizam, muitos amigos, e, sobretudo, o reconhecimento dos grandes profissionais que existem dentro da profissão. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. parabéns pela tua iniciativa toda. Obrigado. Posso? Claro, por favor. Eu tô fazendo algumas coisas assim. Eu falo inglês, como eu citei, né? E agora eu estou aprendendo russo. Eu resolvi estudar russo, porque eu acho o russo um idioma muito interessante. Eu estou estudando pela internet. Hoje a internet é uma ferramenta que possibilita essas coisas. E eu estou começando a estudar russo. Quem sabe no futuro eu possa vir aqui e de repente falar alguma coisa em russo. Por enquanto eu ainda só estou no conhecimento do idioma, naquela parte bem básica. Mas me interessa muito e eu acho a cultura russa bem interessante. Porque estudar um idioma de um país tem que conhecer a cultura daquele país. E eu estou na fase de conhecimento da cultura da Rússia para aprender a falar russo. E também, assim, nas horas vagas, eu escrevo algumas poesias. Então tu vai voltar para, no mínimo, senão não é para falar russo, declamar Porque, algumas como poesias dizem com a por gente. aí, né, de poeta, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, né? Maravilha, prazer conversar contigo, Aloysio. Hoje uma conversa de peso com o taxista Aloysio Leal. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.